Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, também sou um voluntário dessa instituição que desde 1962 presta apoio emocional gratuito com o objetivo de prevenir o suicídio. No nosso programa de hoje, abordaremos mais um tema relacionado à nossa saúde emocional com a presença de convidados que nos ajudam nessa reflexão. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre educação emocional. É usual que a maioria das pessoas se preocupe com a educação acadêmica das crianças e sabemos o quanto ela é importante para que tenham melhores chances de serem bem-sucedidas nas suas futuras profissões. Mas e a questão de como lidam consigo mesmas, seus sentimentos, as suas reações e como lidam com os outros? Se conseguem fazer e manter amizades sólidas? Isso pode ser ensinado? E a quem caberia esse papel de educar emocionalmente as crianças? Para conversar conosco, para compreendermos melhor esse assunto, convidamos a Tânia Paris. Ela foi voluntária do CVV e trouxe para o Brasil um programa internacional de educação emocional, o Amigos do Zip, para crianças, e fundou há 11 anos a Associação pela Saúde Emocional de Crianças, que se dedica a capacitar professores para que desenvolvam habilidades emocionais e sociais em seus alunos. Tânia, obrigado pela presença, E gostaria de saber, assim, de você mesmo, com a sua experiência, por que é tão importante assim a educação emocional? Obrigada pelo convite. Acho que para começarmos a pensar em educação emocional é importante lembrar que, como seres humanos, nós somos também animais dotados de instinto de sobrevivência. E esse instinto geralmente nos avisa muito rapidamente quando nós estamos em presença de dificuldades ou de ameaças. E esse aviso vem através de emoções. E como é que a gente reage a elas? Se não existir um processo de educação, nós vamos reagir de forma instintiva. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém que sai do carro no meio do trânsito, batendo, xingando, na verdade essa pessoa não está conseguindo lidar com os sentimentos que o estresse está trazendo. Ela não está conseguindo, aquela pressão lá, ela reagiu instantaneamente, ela reagiu instintivamente como o animal que somos, Por outro lado, uma pessoa educada emocionalmente consegue lidar mais eficazmente com as situações. Consegue administrar? Consegue administrar. Posso aproveitar e te dar um exemplozinho? Algo que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 anos atrás. Aconteceu numa comunidade que estava sendo pacificada, numa área de extrema vulnerabilidade social, e a professora desenvolvia o programa Amigos do Zip com as crianças e ensinava as crianças a lidarem com todas as emoções difíceis que elas sentissem. E aconteceu um dia, no meio de uma outra aula, um tiroteio. Bem próximo da sala de aula, a professora gritou: todo mundo deita no chão. Eles deitaram no chão, dali a pouco uma menina diz para ela: Pro, eu quero biscoito. E a professora disse: você não entendeu nada, agora é para ficar quieto na hora do recreio. E a menina falou: não é isso, é que eu aprendi com o Zip que quando a gente está com medo, precisa fazer alguma coisa para se sentir melhor. E acho que comer um biscoito vai me ajudar. Aí a professora passou um pacote de bolacha para ela pelo chão, a menina abriu e distribuiu para todos os outros alunos. E aí, quando a gente analisa a situação, você pensa assim: se pelo medo ela reagisse instintivamente, podia ter levantado, saído correndo, levado um tiro, estava na primeira página do jornal. Mas como ela estava educada, ela foi procurar... Ela já sabia como lidar no momento de estresse, que tinha alguma coisa que podia aliviá-la. Exatamente. Legal. E assim, dentro de casa, a gente costuma ensinar os pais, o que é certo, o que é errado. E é necessário esse algo mais da emoção? Uau! Bom, eu costumo usar muito um termo que é deseducar emocionalmente. A tendência usual das pessoas, a nossa sociedade em especial, é proteger as crianças. Então a criança diz assim:
eu tô com medo. E você diz, não tenha medo. Uhum. Eu tô com raiva. Não, isso não é bom. Né? Então, na verdade, começa-se um processo na forma de proteção que leva a criança, muitas vezes, a não dar atenção ao que ela está sentindo. Que é o primeiro ponto da educação. Entrar em contato com essa raiva que ela está sentindo. Exatamente, com essa raiva, com esse medo, com essa angústia. Né? Entrar em contato é educação emocional. Né? Negar o sentimento ou fazer de conta que vai passar rapidinho é deseducar emocionalmente as crianças. Mas assim, entrar em contato com a raiva, ela pode sair detonando tudo, tem um chilique ali? Como funciona? Aí é que tá, né? Eu acho que entrar em contato com a raiva não significa reagir de qualquer forma. Significa perceber que está sentindo algo desagradável, entender que aquilo é natural e buscar uma forma de se sentir melhor que não prejudique nem a ela, nem aos outros. Mas assim, com que idade uma criança consegue perceber isso? Que a gente consegue ensinar a lidar com sentimentos? Existe uma idade para isso? Desde o berço. Desde o berço. Desde o berço. Acho que não existe idade cedo demais para ensinar a criança a perceber o que ela está sentindo, acolher o sentimento dela e buscar maneiras dela poder se acalmar. Acho que muitas vezes os pais, quando vão pegar uma criança chorando e acalentam no colo, elas estão dando a ela um instrumento de lidar com medo, com alguma coisa que ela esteja sentindo. Mas a partir do ponto em que as crianças começam a ficar mais velhas, elas podem começar a segunda etapa, que é perceber os outros. E esses mais velhos, qual seria mais ou menos? A gente considera a idade dos 6, 7 anos, quando elas entram em escola, em ensino fundamental, como uma idade nobre para a educação de habilidades não só emocionais como sociais. Elas vão passar a conviver num ambiente com muita diversidade, onde os colegas são diferentes, reagem de forma diferente. Então, esse é um ponto muito importante para elas perceberem não só a si mesmas, quanto o outro, começar a desenvolver empatia, que é a base das habilidades sociais. E como é que os pais e os professores, eles, nas suas atitudes, dão exemplos para as crianças? Essa é ótima, porque muitas vezes o pai diz para o filho, fique calmo quando ele não está calmo. Sim, né? Fique calmo. Exatamente. Então, acho que um dos pontos principais não é, primeiro é ser coerente, óbvio, né? Aquilo que a gente quer que as crianças aprendam, a gente precisa dar exemplo de postura. Quer dizer, pedir para ficar calmo de uma maneira calma, é isso? Exatamente. Quer dizer, quando a criança, por exemplo, a raiva é um exemplo muito bom, porque a criança fica, né, fazendo descontrolada, e o pai muitas vezes vai na mesma toada. Então, eu acho que a questão de ter instrumentos para lidar consigo mesmo começa com os pais também. Né? E o que é muito bacana é o pai se colocar no mesmo nível, ele entender que a criança está tendo dificuldade, muitas vezes uma birra, né, uma atitude agressiva é uma mera reação a algo que ela não está sabendo como lidar. Mas com assim, o estresse que todo mundo vive, com a pressão, com tudo isso, os pais, não é cobrar demais dos pais essa atitude assim de não se exceder um pouquinho? Vamos lá, né? Porque os pais não foram educados, digamos. Exatamente. Acho que esse é o grande conflito, né? Como é que a gente educa aquilo que a gente não foi educado? A gente não aprendeu, né? Por isso que é tão importante refletir sobre isso, né? Acho que um dos pontos que me parece muito bacana é se colocar ao nível da criança, é reconhecer que de vez em quando a gente também erra. Isso me faz lembrar algo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O Amigos do Zip está em 45 cidades. Era uma curiosidade, qual é o espaço que já ocupou? Ele está em 45 cidades, ele já desenvolveu emocionalmente 250 mil crianças aqui no Brasil. Já passaram pelo programa? Já participaram do programa. Então a gente tem sempre muitas histórias para contar, né? Mas uma que eu gosto muito aconteceu no Rio Grande do Sul, que uma mãe disse que recebeu uma notícia muito triste e estava se descontrolando. E para que a filha não percebesse, ela foi para o banheiro e trancou a porta. E a menina começou a bater, né? Mãe. Aí ela acabou abrindo e ela estava inchada de tanto chorar. E a menina falou, mãe, o que aconteceu? Ela falou, não quero falar. Falou, se você não quer falar, desenha.
Né? Foi a maneira dela estar ensinando a mãe a fazer alguma coisa para estar se sentindo melhor, porque ela estava vendo como a mãe estava. Com aquele desejo. Então, assim, essa conversa, ela é linda, né? Porque a mãe não ficou escondendo ou dizendo não foi nada, né? E até o fato da criança compreender, isso a gente ensina no programa, que nem sempre a gente está pronto para falar. Então, acho que errar não é privilégio de ninguém. E admitir o erro para a criança também? Admitir o erro para a criança, dizer, errei, não estou me sentindo bem, agora eu não consigo falar, ou vamos sair de perto, depois a gente conversa. Acho que todos esses são formas positivas de lidar com a situação. O que não é positivo é, né, aquela chacoalhada para dizer para a criança não fazer exatamente isso que aquilo que você está fazendo, né? Então, a gente está falando aqui, acabou de falar do Amigos do Zip, né? E o que seria exatamente o Amigos do Zip? Nós temos até uma ilustração aí, vamos pedir para colocar, né? O Amigos do Zip é um programa de desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Ele ensina as crianças a lidar com dificuldade, porque é nas dificuldades que nós precisamos dessas habilidades. Então, o programa tem uma história, é um grupo de crianças na faixa de 6 anos. Uma dessas crianças tem o Zip, é esse animalzinho esquisito que está no meio da gangorra. Ele é um bicho de estimação muito... Que está entre o loirinho e os dois meninos lá na gangorra. Isso, Aquele é o Zip. Aquele é o Zip. Ele é o animalzinho de estimação do Tiago. E ele faz parte da história porque ele é todo esquisito. Ele vai gerar algumas situações de dificuldade, como no primeiro dia de aula, em que o Tiago não pode levar o Zip para a escola para mostrar para os amigos. E através dessa história, então, vão chegando os temas de cada uma das aulas. Entendi. Ela vai mostrar as crianças da história vivendo dificuldades e permite que as crianças estejam discutindo como o personagem estava se sentindo, o que ele podia fazer para se sentir melhor, quando eles se sentem daquele jeito, o que é que eles podem estar fazendo, e principalmente compartilhando entre eles o que nós chamamos de estratégias para lidar com dificuldade, que é a raiz, né, do desenvolvimento emocional. Do desenvolvimento emocional. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já vai continuar, tenho bastante curiosidade aqui a respeito, e acredito que todos, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, e você já sabe que pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 988341388, fazendo alguma pergunta, pode deixar a sua pergunta, ou então sugerindo já temas aí, pensando para o próximo programa. Mas para o programa pode fazer alguma pergunta que a Tânia aqui ela vai ajudar a gente a entender melhor e explicar o que está acontecendo. E a gente já vai fazer esse intervalo, já a gente vai estar de volta com o programa Vivendo Plenamente. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão.
Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, que é uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E no programa de hoje estamos conversando sobre o tema Educação Emocional, e a Tânia, que é presidente da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, ela vai nos ajudar a compreender melhor o que está acontecendo com as emoções das nossas crianças. Eles trouxeram para o Brasil esse programa Amigos do Zip, que a gente já apresentou no bloco anterior. E Tânia, eu queria assim entender melhor como é que é uma aula do Amigos do Zip. Uma aula do Amigos do Zip é muito gostosa. As crianças... Pena que eu não tenho a idade. As crianças nem percebem como uma aula. Eu gostaria de mostrar uma ilustração. Por exemplo, essa é uma ilustração utilizada na primeira aula do programa. Os irmãos gêmeos tinham ido para a escola, o Tiago, que era o dono do Zip, não podia levar o Zip para a escola, então a irmã chegou toda contente e ele chegou todo chateado. Então é uma situação muito próxima das crianças, eles mergulham na situação de que muitas vezes você se chateia, não quer conversar. Então nesta hora o professor para a aula e pergunta como a Leila está se sentindo, como o Tiago está se sentindo e como é que a gente sabe que eles estão se sentindo assim. Então, isso começa com as crianças identificando uma série de detalhes na ilustração que vai mostrar, né, desde da cabecinha segurando a nuvenzinha até o prato que um comeu, o outro não jantou. Então, permite as crianças mergulharem na história e depois eles vão brincar. Então, eles vão desenhar, eles vão construir habilidades. Então, a sensação das crianças é que eles estão brincando, né, ouvindo uma história e brincando. Mas eles estão exatamente exercitando e gerando estratégias para lidar com sentimentos difíceis. Começa com a tristeza, que é um sentimento mais simples, e depois vai para os mais complexos. E assim, o programa é aplicado pelos próprios professores. Exatamente. Essa é a questão fundamental. Porque o que acontece? Durante o tempo do programa é muito fácil. Existe a condução de uma situação que as crianças estão discutindo. Mas fora dos momentos de aula do Amigos do Zip, vão acontecer dificuldades naturais com as crianças. Não, uma briga, um desentendimento, um conflito. E essa é a hora realmente de reforçar tudo que eles aprenderam. Usar as mesmas fórmulas, a mesma metodologia do programa. Então, sendo o professor capacitado, ele vai aproveitar a situação do dia a dia para reforçar as habilidades. E aí é que a criança realmente começa a se sentir competente. Né? Ele vai usar um jeito diferente de resolver as coisas e principalmente com mais autonomia. E legal que os professores também, de uma certa maneira, estão sendo educados emocionalmente, né? Perfeito. A maioria dos professores diz que o programa faz bem para eles mesmos. Como pessoa e como profissionais. Legal. Porque assim, levam para suas casas também, né? Levam para suas casas e até para as outras aulas, que eles podem usar a mesma forma. É verdade. A gente recebeu uma pergunta do Roberto de Santo André. E ele faz a seguinte pergunta. Esse programa Amigos do Zip está em alguma escola de Santo André? Ok. Eu vou dar no final do programa o endereço do nosso site. A resposta é sim. Sim, né? E mais do que uma. Exato. Em São Caetano também tem? Em São Caetano também tem. A que me vem de cabeça é o Arbus, que tem unidades em Santo André, em São Caetano, em São Bernardo do Campo, que desenvolve o programa desde 2005, no primeiro ano do Fundamental. E assim, qual é às vezes, quando se fala em educação emocional, talvez venha a primeira vista, assim, a pergunta, por que não se aplicar por profissionais da saúde mental, enfim, por psicólogos, por exemplo? Ser aplicado por psicólogos funciona, mas funciona naquele momento. Né? Na verdade, ter saúde emocional é algo que não devia ser privilégio de ninguém. Então, a ideia, qualquer ser humano de boa vontade pode educar emocionalmente seu filho, seu aluno. Então, a ideia de ter os professores capacitados e serem eles os agentes tem duas questões. A que eu já falei, que é o reforço em situações do cotidiano, e outra que é fundamental,
que é a mudança do clima na sala de aula, para um clima mais cooperativo. Não só durante as aulas do Amigos do Zip, mas em todos os Cria momentos. uma cumplicidade, uma intimidade com o professor. Isso, cria uma forma, né, que nós dizemos um ambiente emocionalmente seguro, Mais onde a criança favorável. gosta de estar, onde ela gosta de cooperar, e isso tem um impacto muito forte no próprio desenvolvimento acadêmico das crianças. E como é que, assim, vocês vêm aplicando isso já há algum tempo, e como é que vocês sabem se isso dá resultado? Uau! Bom, antes do programa ser disponibilizado, ele sofreu várias avaliações científicas que provaram que as crianças que participam do programa conseguem aumentar as suas opções para lidar com problemas. Isso é saúde emocional. Conseguem criar estratégias. Aqui no Brasil, o programa também foi objeto de 2 avaliações independentes. E todas as turmas são acompanhadas. Mas tem o próprio dia a dia, quando um pai procura a escola e fala, puxa, meu filho está diferente. Ele dá um depoimento? Ele dá um depoimento. Ou as próprias crianças que falam alguma coisa que a gente não espera. Então, eu queria te mostrar um trecho de um vídeo de uma criança falando sobre ciúmes. Vamos lá. Um dia eu já tive ciúme do meu irmão, que ele só ficava com... A mamãe só dava atenção pra ele. Mas depois eu aprendi que ela só dava atenção pra ele porque ele era pequeno e porque se ela desse só atenção pra mim, ele podia ficar doente, podia acontecer alguma coisa com ele. Como eu não queria isso, eu brincava com meus brinquedos. Eu se sentia bem melhor quando eu brincava com meus brinquedos. E aí, às vezes, a mamãe também contava histórias pra mim. A gente gosta muito de analisar, porque começa com o fato de que ela fala que ela tem ciúmes, ela não tem vergonha em Ela manifestar admite, o sentimento. Ela percebe que é uma situação que não pode ser mudada, o irmão é pequeno, a mãe vai continuar dando atenção para ele. Agora, acho que o grande lance desse depoimento da menina é que ela começa dizendo que a mamãe só dava atenção para o irmão. E quando ela faz alguma coisa para se sentir melhor, ela percebe que de vez em quando a mamãe também contava histórias para mim. Então, quando a gente trabalha os nossos próprios sentimentos para amenizá-los, a gente tem melhores condições de enxergar a realidade, que é o que ela fala no final do vídeo. Que foi muito legal, né? E quando a escola realiza o Amigos do Zip, percebe algum impacto no desenvolvimento escolar dos alunos? Acho que o primeiro impacto que os professores notam é que a classe fica diferente. Fica diferente, eles percebem isso? Fica diferente, eles percebem rapidamente, porque as crianças começam a desenvolver prazer em estar juntos, prazer na troca, prazer na colaboração. Esse ambiente diferente, ele já começa de partida a tornar a escola um ambiente mais agradável. Então é comum o pai dizer, antes ele chorava para ir para a escola, agora ele chora se eu disser que ele não vai. Isso somado às habilidades que eles desenvolvem, a autoestima, né, a autoconfiança, as pesquisas mostram, as pesquisas internacionais, que existe um mínimo de 11% de impacto no desenvolvimento acadêmico. E no acadêmico? No acadêmico. Fora um desenvolvimento emocional muito forte, esse desenvolvimento redunda na criança desenvolver persistência, resiliência, né? Estar bem consigo mesma e, consequentemente, ter melhores condições de aprender. Mexe com a autoestima dela, ela se sente mais prazerosa estar ali. Né? Exatamente. Mexe com a autoestima, mexe com o que se chama autonomia cognitiva. Né? Você trouxe um outro vídeo, né? Trouxe um vídeo de uma diretora falando do resultado na escola dela. Vamos ver. Obrigada. A turma que foi trabalhada aqui na escola com o programa, ela apresentava um perfil de indisciplina, de desinteresse e nenhuma motivação. Hoje, a turma se apresenta totalmente diferente. E eu me emociono quando eu ouço a professora citar alunos que antes a gente achava não tinha jeito e que hoje estão crescendo, estão atendendo, estão respeitando e estão principalmente interessados no processo ensino-aprendizagem. Legal. É emocionante até, não ouvir. E assim, essas
habilidades que as crianças, né, aprendem, elas se perdem com o tempo ou elas permanecem? Isso. O Amigos do Zip, ele é desenvolvido ao longo de um ano letivo. Um ano letivo, é o período de aplicação do programa. É o período de aplicação do programa. Ele é completo em si mesmo. E a gente poderia fazer um paralelo com a alfabetização. Uhum. Quando você aprende a ler e a escrever, você não esquece. Pelo contrário, isso te dá acesso a livros, né? E há um aprendizado maior da língua que mesmo que você não reforce o como escrever, você está realmente praticando. A educação emocional é bastante semelhante, é como a gente podia chamar de alfabetização emocional. É como andar de bicicleta. É como andar de bicicleta e principalmente a criança começa a ser mais bem-sucedida na vida. Então a gente não abandona aquilo que dá certo. Ela começa a se estruturar mais e caminhar com os próprios pés dela sem ficar vacilando. Resolver problemas mais complexos, ajudar amigos a resolverem situações difíceis, o que vai sendo de novo retroalimentador na autoestima e na própria habilidade. Você trouxe mais um trechinho? Trouxe mais um trechinho de uma professora falando de criança que já tinha participado há 3 anos antes. Foi 3 anos depois? 3 anos depois da participação, uma professora lá na frente comenta sobre as crianças. Legal, vamos lá. Eu tenho uma classe mista, onde alguns alunos participaram do Amigos do Zip e outros não. Então, no momento em que eu tenho alguma dificuldade encontrada no nosso dia a dia, eu relembro o que eles aprenderam e eu percebo que quem teve o Amigos do Zip, quem participou do Amigos do Zip, traz algumas soluções, já sabe como buscar uma estratégia para resolver aquele problema, né? Legal. Agora sim, quem está assistindo, os pais e professores que queiram aplicar aí o programa, como é que faria? Bom, se nós estivermos falando, né, do interesse no programa como um todo, os pais que se motivarem podem apresentar a ideia para a escola dos seus filhos, porque a parceria da ASEC é com secretarias de educação ou com escolas particulares ou instituições que indicam os professores que vão então participar da capacitação que nós provemos. O site é a nossa porta de entrada mais simples, porque ele tem muita informação, ele tem uma explicação do programa, ele tem uma aula que pode ser assistida, os pais podem procurar ali atividades para fazer em casa, podem ler as avaliações do programa, ver a relação de todas as escolas que já participam, e tem a página Fale Conosco, né? Porque a partir dela a gente entra em contato na localidade da pessoa que está nos procurando. É isso, acabou. Que pena, estava tão gostoso. Tava legal, né? Nosso programa então chegou ao fim, né? E caso você queira conversar com o CVV para procurar ajuda e, enfim, uma necessidade emocional que você tem, é só acessar a nossa página na internet, que é o cvv.org.br. Lá tem todas as modalidades de atendimento, que é o chat, o telefone, o Skype e por e-mail também. E sempre lembrando que esse apoio emocional, ele é gratuito. Se você entrar em contato conosco pela internet, então você não paga nada, senão tem o custo da ligação local, se você entrar pelo telefone 141. Na página também tem os endereços, 72 endereços dos postos do CVV, que estão disponíveis para atendimento pessoal em horários determinados que você poderá encontrar lá. Tem a nossa página do CVV no Facebook, que é o CVV 141, que você pode curtir e você vai estar sempre informado dos nossas programações, dos cursos. Se você estiver interessado, lá no site você pode fazer um cadastro e se tornar um voluntário do CVV para oferecer apoio emocional a quem está necessitando de uma maneira anônima, que é o que nós fazemos. E não se esqueça de mandar a sua sugestão com temas. Caso você queira, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 988341388, e a gente vai estar aguardando você. E é isso por hoje, acabou. Um abraço a todos e até o próximo programa Vivendo Plenamente pela TVSC.